esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula e uma aula é muitos minutos. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é 21 de agosto de 1932. As datas sempre têm importância, mas tem importância também que a luz sempre nos concede um prazo. Essa referência fica bem importante assim, através dos ensinos, nós sabemos assim que Moisés tinha vencido o tempo dele e ele pediu para o Senhor mais um prazo e foi dado a ele mais um prazo. Independente de termos ou não pedido mais um prazo para a nossa existência, a luz nos concede. Mas tem aquela importância, sim, que nós temos que aprender a trabalhar com os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos é que fazem a ligação com a matéria fina, com a matéria mais fina. A matéria fina fica bem fácil assim da gente entender. Não é a matéria fina da matéria grosseira, é a matéria fina da matéria fina. Que a matéria fina é aquele corpo que Jesus usou depois que ele foi morto na cruz e que ele não foi reconhecido pelos discípulos. Então a matéria fina é essa e tem mais graduação ainda na matéria fina. Tudo que nós fazemos para o nosso corpo de matéria grosseira muitas vezes não faz para o corpo de matéria fina. Quem já amputou uma parte do corpo, quem já conheceu pessoas que amputaram uma parte do corpo, um dedo do pé ou coisa assim, a pessoa fala que ela mexe no joelho e ela sente aquele dedo. Quer dizer que o corpo de matéria fina não sofreu a consequência. Então, trabalhar com os pensamentos, nós sabemos assim que os pensamentos fazem a ligação com a matéria fina e com a matéria mais fina ainda. Então nós sabemos que para as coisas más, nós já ouvimos falar, faz isto ou faz aquilo. Então para as coisas más. Mas nós que trabalhamos para a luz, trabalhamos para o Criador, nós temos que entender que nós temos que fazer as coisas para a luz. Depois nós sabemos assim que a Terra vem sendo ocupada pelas trevas. Então, aqueles que têm o conhecimento do livro Na Luz da Verdade têm que aprender a usar os pensamentos para que esses combatentes da luz possam atuar na matéria fina através dos pensamentos que nós utilizamos. Então, o espírito humano que se encontra na matéria grosseira, encarnado, ele tem a ligação com os pensamentos e ele tem a ligação com a matéria fina. Então, o nosso trabalho, nós tínhamos que fazer essa condição bem importante de nos encontrarmos ligados com a luz. Então, possibilitando assim que esses combatentes espirituais atuam. Porque nós vemos informações e depois nós falamos assim, quem vai atuar contra esses que estão tendo esse tipo de comportamento? Nós é que temos que atuar com os nossos pensamentos, possibilitando que os combatentes espirituais atuem através do que nós pensamos. É isso que nós precisaríamos de entender e de nos esforçarmos para ficarmos de acordo com a luz. Nós temos que entender assim, do jeito que foi permitido que Moisés permanecesse na matéria grosseira por mais um tempo, também nós estamos tendo um tempo final para a nossa vida na matéria grosseira. Esse tempo final, nós sabemos assim que todas as pessoas já ouviram falar do juízo final, da transformação universal.
E depois nós não podíamos pegar somente partes isoladas das informações. Nós temos que pegar todas as informações, porque faz parte. Essas informações nós tínhamos que trabalhar e ir verificando onde nós nos encontramos. Porque a atuação dos pensamentos nós podemos confirmar assim. O jovem, ele pensa num curso que ele quer fazer, e se ele não recebe uma orientação daqueles adultos, ele faz o curso e depois, muitas vezes, aquele curso feito não possibilita que ele tenha uma sobrevivência daquilo que foi feito. E os adultos orientaram, mas permitiram que ele fizesse aquele curso. Quer dizer que ele pensava de uma maneira e, na sequência do tempo, ele ainda recebeu permissão e auxílio dos adultos, dos seus tutores, para que ele fizesse aquele curso. Quer dizer que na vida física nossa, a pessoa fala assim que determinado período, daqui um ano ou daqui um período seguinte, ela vai realizar determinada coisa. Então ela vai caminhando junto com aqueles que vão auxiliá-lo na realização daquele propósito. Seja a compra de um bem móvel, seja a compra de algo, seja um passeio, e através de a união do conjunto dos pensamentos, aquilo é realizado. Quer dizer que nós tínhamos que fazer com que o conhecimento que nós temos do livro Na Luz da Verdade nos possibilitasse organizar, ficar mais firmes para combater as trevas. Depois tem aquela referência bem importante assim, que para as coisas do mal a pessoa dedica o tempo e aquilo que ela orientou-se, que ela recebeu de orientação, ela providencia para fazer aquilo. Para a luz é o mesmo procedimento. Depois nós sabemos assim que, através dos milênios, sempre nós ouvimos falar que temos tempo pela frente. Essa fala é das trevas. Fica bem fácil assim da gente observar um jovem em formação. A média de vida é 80 anos. Essa é uma condição bem física, bem importante assim, porque os que passam de 80 anos, aqueles que relacionam com muitas pessoas, conta nos dedos quantos ele conhece que tem mais de 80 anos. Então o número é pequeno. Quer dizer que o jovem em formação, com 20 anos, ele já caminhou 1/4 da sua existência. Se esse caminho foi de qualquer maneira, a estrutura física, a estrutura de compreensão, a estrutura de capacidade de perseverança, já ficou enfraquecido. Depois nós sabemos assim que 40 anos, então é a metade. Quer dizer que o descuido durante a sua caminhada, no período de sua formação, fez com que esse corpo ficasse enfraquecido. E o espírito que habita este corpo ficou sem as condições de ter um poder de atuação com aquele corpo, de poder contar com aquele corpo, dos pensamentos, da maneira que a pessoa precisa. Num termo comum que nós usamos é ficar focado, quer dizer que a pessoa ficar compenetrada daquele propósito que ela está pretendendo. Então, se nós queremos nos tornarmos um combatente da luz, nós precisamos de fazer este processo, de compactarmos. A mesma coisa acontece, porque para aquele propósito da vida de matéria grosseira, então, supondo que venha a ser um passeio, e fica bem junto com a economia daquela família, a realização daquele passeio. Aqueles que pretendem realmente realizar aquele passeio, procuram uma carga extra de trabalho para poder ter o recurso que dê a ele folga
para que ele possa cumprir esse propósito. Quer dizer que nós fazemos tudo somente para o nosso corpo. E nós esquecemos do tempo e do espaço, de poder ter uma importância aquilo que vai fazer, porque fica bem fácil assim da gente observar prazeres para o corpo de matéria grosseira. Em pouco tempo, esses prazeres são diluídos, ficam sem importância. É uma coisa bem interessante, mas a perspectiva para a vida interna da pessoa, tornar-se nobre, polida, poder ser aquele ponto de apoio com os seus pensamentos, porque do jeito que os pensamentos possibilitam a realização, então esses pensamentos são como espada, porque aquele que estava pretendendo fazer aqueles passeios, aquelas viagens, comprar aquele bem imóvel, ele concentra com os seus pensamentos e concentra na maneira de ter a condição financeira também. Não é somente uma coisa. E fica bem fácil assim da gente ir confirmando, porque na realização daqueles passeios, a pessoa passa numa loja e compra também mais vestes diferentes da que ele já possuía. Então, para a nossa vida, para nos tornarmos combatentes da luz, não é negligenciando as coisas da matéria grosseira, é focando, dando uma perspectiva diferente da maneira que nós temos com os nossos pensamentos. Essa é uma condição bem importante. Se descuidarmos, não teremos a serventia para o Criador. Então, cada espírito humano tem que lembrar assim, que na hora da refeição, nós recebemos alimentos que nós sabemos que vêm de outras localidades distantes. Então, muitas vezes, mais de um dia de caminhão para trazer aqueles alimentos que nós temos hoje para alimentarmos. Quer dizer que o Criador nos possibilita a diversidade para o sustento do nosso corpo. É bem importante assim. Quer dizer que e o que nós podemos fazer para o Criador? É isso que nós tínhamos que ter também presente, uma maneira de retribuir, porque a criança, ela recebe um presente e o adulto orienta a criança como é que ela pode usar aquele que está dando a ela. Se for um brinquedo, o adulto ensina como brincar. Se a criança é descuidada e estraga aquele brinquedo e quer novamente um brinquedo, o adulto faz uma repreensão, faz recomendações. É isso que nós tínhamos que ver, o jeito que nós estamos vivendo e se nós temos utilidade para o Criador. É uma coisa bem simples assim, nós nos colocamos de uma maneira de como se fôssemos importantes, por isso nós temos tudo ao nosso redor que nos possibilita sobreviver. A finalidade. Depois nós sabemos assim que essa finalidade é uma coisa física e verdadeira, porque quando a pessoa vai ficando envelhecida, ela vai ficando insegura, mas não é com as coisas da matéria grosseira, é com ela, porque ela tem tudo aquilo que o seu corpo físico necessita, mas o seu espírito não recebeu o material, ela não correspondeu com a utilidade que ela precisaria de ter tido aqui, fazendo as coisas para o Criador. Aquela referência bem simples assim que nós conhecemos, que no cultivo, quando chega a época da colheita, muitos grãos se perdem. E fica bem fácil assim da gente ir confirmando, porque aqueles que fazem esse trabalho de cultivar, depois que passa a colhedeira, eles veem muitas aves comendo aqueles grãos que caíram. Quer dizer que muitos grãos se perdem, quer dizer que muitos espíritos se perderão, porque entraram na vida, na matéria grosseira, somente para usufruir, não fizeram nada para retribuir para o Criador aquilo que estavam recebendo.
Então, a força que nós temos com os nossos pensamentos atuando na matéria fina e na matéria mais fina ainda, é a possibilidade dos combatentes espirituais atuarem, tirando as trevas e possibilitando assim o domínio da luz. Se nós trabalharmos com os nossos pensamentos de uma forma concentrada, isso acontecerá. E depois tem essa importância assim, que na referência, no final dos tempos, todas as coisas ficarão claras. E fica bem fácil assim de confirmarmos que todas as coisas estão ficando claras. Aqueles que negligenciaram também muitas vezes não têm a consideração daqueles com quem eles conviveram. É um procedimento que nós precisaríamos de ter. Depois sabemos assim que os valores que nós dedicamos na vida somente para as coisas de matéria grosseira, mas tem outros valores. E é bem importante assim que muitas vezes esses valores são diferentes, porque aquela mulher que trouxe filhos bons, elas, muitas vezes, não têm valores externos pela maneira que ela vive e pelas condições que apresenta para ela sobreviver. Mas o procedimento que ela teve dentro dela possibilitou que viessem filhos bons. Então, quer dizer assim, que esses valores é que nós temos que desenvolver para nós nos tornarmos fortalecidos para nós mesmos, não é para as outras pessoas. Então, quando a pessoa conhece o livro Na Luz da Verdade e ela prontifica a servir à luz, ela tem que trabalhar primeiro com os seus pensamentos. Então, não podemos ficar em devaneios com os pensamentos, achando isso ou achando aquilo. E depois os valores, as belezas, são todas relativas. A mesma coisa acontece com a tecnologia. Um bem de tecnologia que foi desenvolvido há algum tempo recente anteriormente, nós vemos que aquele bem já não apresenta mais aquela utilidade. Apresenta uma utilidade relativa à condição que ele foi desenvolvido naquela época. Quer dizer que nós tínhamos que trabalhar assim, que esses valores, essas belezas, não têm limite quando nós caminhamos no caminho da luz. A mesma coisa acontece com o amanhecer. Aqueles que têm a oportunidade de apreciar o amanhecer, veem que em instantes seguintes a coloração mudou. Instante seguinte já é muito diferente daquele instante anterior. Quer dizer que na compreensão que nós temos, não teríamos como fazer uma avaliação. E aqueles que têm a oportunidade de apreciar diariamente veem que todos os dias é diferente. É insaciável a beleza que nos possibilita. É isso que cada um precisa de entender. Caminhar no caminho da luz, esse seria a nossa finalidade. E a finalidade de auxiliar o trabalho daqueles que são combatentes. Porque tem combatentes de níveis diferentes. Do jeito que os nossos pensamentos realizou na matéria grosseira, quer dizer que nós compactamos os nossos pensamentos e daqueles que são os nossos ligados. Esses pensamentos, se observarmos, eles foram como espada, porque a pessoa trabalhou até mais tarde, a pessoa trabalhou assim, é uma coisa verdadeira, quer dizer que a concentração daquele que posicionou durante esse período para a realização daquilo, ele atuou com seus pensamentos como uma espada, porque na supervisão daqueles menores, ele também teve o auxílio de outros que moravam ali na moradia. E esse auxílio possibilitou também que muitas vezes do trabalho dele, ele telefonasse para um, telefonasse para o outro, para dar andamento nas funções escolares, nas responsabilidades diárias que eles tiveram e que eles têm. Quer dizer que os seus pensamentos atuou como uma espada. E depois, se ele se encontrava num
período mais distante, mais longínquo do ambiente da moradia, ele atuou então com os seus pensamentos como uma lança para alcançá-los, para poder continuar posicionando, continuar tendo aquela maneira, daquela firmeza para aquela realização futura. Quer dizer que os nossos pensamentos, através da luz, eles atuam assim, como espada e como lanças. Quer dizer que os combatentes espirituais atuarão através do que nós pensamos. Depois, nós tínhamos que ter uma condição bem importante também, de não precisarmos de perguntar para um vidente, para um médium, sobre algo. Porque aqueles que estão trabalhando de acordo com a luz também fariam um trabalho de ver as profecias que já existem e que esses, muitas vezes, não têm um conhecimento profundo ou têm, muitas vezes, um pequeno conhecimento superficial. E aqueles que estudam o livro Na Luz da Verdade têm um aprofundamento. Então, se encontram mais seguros e mais definidos para a sua vida interior. Porque nós tínhamos que lembrar assim, na vida externa, nós temos que nos apresentarmos qualificados para aqueles com quem nós relacionamos, para aqueles que vêm procurar o nosso trabalho. Mas para a nossa vida interna, temos que nos qualificarmos muito mais, porque aqueles que têm o conhecimento têm um ensino bem importante que fala assim, muito lhe foi dado e muito lhe será cobrado. Essa é uma condição bem simples e bem importante que nós temos que ter essa naturalidade. Envelhecermos confiando nos ensinos, sabendo o nível que nós nos encontramos, porque tem nível, isso fica bem fácil assim da gente ir observando toda a época, tem nível, porque na escolinha, aqueles pequenos que ainda não estão muito influenciados, o professor, a professora vê o nível de cada um. Cada um tem uma maneira de ser, sem observar assim que cada mãe, cada pai ali veste aquela criança de uma maneira diferente, se não tiver o uniforme daquele ambiente de ensino. Quer dizer que cada criança apresenta um nível. Nós somos aquelas crianças no período anterior. Quer dizer que nós continuamos da mesma maneira com o nível. Então nós precisamos de nos tornarmos melhores com o nosso nível interno. E nos tornarmos melhores conhecendo o livro Na Luz da Verdade e procurando viver de acordo com as informações, as instruções que ele nos apresenta. Porque muitas vezes no ambiente de ensino fica bem fácil assim, dar a informação, dar a instrução, mas quando precisa, dá a advertência. Porque fica bem fácil assim da gente saber de crianças que foi conversar com o diretor, com a diretora, o comportamento que teve. Muitas vezes os pais são chamados para ir no ambiente de ensino por causa do comportamento daquela criança. Quer dizer que o nível, então a responsabilidade que nós temos conosco mesmo, o livro Na Luz da Verdade nos possibilita também essa advertência. É sempre de uma forma individual, porque a pessoa tem o nível dela, a assimilação das informações e o jeito que ela anda pensando. Porque nós vamos devagando com os nossos pensamentos, nós vamos caminhando pela vida sem uma objetividade interna. Depois é aquela referência, né, que a pessoa trabalhou durante a sua vida para fazer um acúmulo de bens materiais e ela esqueceu da condição da sua vida interior. Depois, agora na velhice, a pessoa passa a gastar aquilo que ela conquistou no período da sua mocidade, porque não fez um trabalho interno para ter um método, um equilíbrio, para ver a forma que ela estava usando dos seus pensamentos.
Cada vida nossa tem muita importância e tem mais importância ainda quando a pessoa percebe como ela precisa de ser. Então, aquela condição bem importante das consultas, que nós tínhamos que ter uma condição bem importante de não precisarmos de consultas e observar os ensinos e observarmos como nós nos encontramos diante das informações. E aquela condição bem importante, porque uma criança, quando tira nota baixa naquela matéria escolar, então os tutores ficam atentos. Quer dizer que o trabalho que nós temos que fazer conosco, da maneira que nós estamos assimilando as informações, é com cada um. Não é mais ou menos, é cada um que tem que fazer esse trabalho. Depois não tem aquela condição assim. A criança tem possibilidade de ficar em recuperação. Então, uns dias de férias, ela recebe reforço e assimila aquelas informações que estava faltando. Mas e nós? Como é que nós vamos agora pedir novamente uma oportunidade se nós negligenciamos durante a nossa existência? Porque a negligência não é somente na nossa época atual. Quando a pessoa encontra-se hoje negligenciando, ela já tem essas tendências de períodos anteriores, que fica bem fácil assim de ver crianças pequenas que já apresentam uma nobreza, uma polidez, e crianças pequenas que já apresentam uma astúcia. Então, não tem como, é um período anterior, é aquela tendência de período anterior. Então, agora, com o amadurecimento, com as informações do livro Na Luz da Verdade, é pessoal, é como cada um está fazendo com ele mesmo e o procedimento que ele precisa de ter para ele, porque todas as coisas não é para os outros, é para si. Como é que eu posso fazer com os meus pensamentos? Então, o prazo que o Criador nos possibilitou chegou ao final. Tanto é que nós vemos pelos acontecimentos em todos os povos, os acontecimentos que estão tendo, as catástrofes e a maneira de sermos, a maneira que nós precisaríamos de nos tornarmos. Então é o final. Isso é uma condição bem importante assim, que cada um é que tem que observar para ele mesmo, onde ele se encontra, a qualidade que nós tínhamos que ter com os nossos pensamentos. Então, fazer esforço para melhorar os nossos pensamentos. O livro Na Luz da Verdade, ele nos possibilita essa condição de melhorarmos. Isso fica bem claro assim quando uma pessoa acorda de madrugada e do jeito que ela acordou, ela sabe que ela não vai dormir. A maneira que existe é estudando o livro Na Luz da Verdade. Então, dentro da pessoa, vai acalmando novamente. Toda a época da nossa existência é um trabalho assim, que nós tínhamos que fazer uma observação. Depois tem uma referência bem importante, que esse auxílio das observações que nós precisaríamos de ter para nós mesmos, já veio com Moisés, quando ele ensina que precisaríamos de ter o dia do Senhor, que é o terceiro mandamento, que é a oportunidade para a pessoa fazer uma reflexão dos dias anteriores, como ela se encontra caminhando e qual é o procedimento que ela tem para nos dias seguintes o caminho dela ser melhor. Então, voltar para dentro de nós, melhorar a qualidade dos nossos pensamentos, e lembrando que os nossos pensamentos são espadas que atuarão, que é aquela referência bem importante da firmeza daquele que quis fazer um passeio, uma viagem ou comprar algo. Ele concentrou os seus pensamentos naquele propósito. Então, o livro Na Luz da Verdade é que nos possibilita esta naturalidade que nós precisamos para nós mesmos. Estuda o livro Na Luz da Verdade.